É um ponto aí importante que você falou, né, o ataque ucraniano. Então a Ucrânia ela ficou na defesa, né, desde o início do conflito e agora ela parte para cima. Tem até alguns relatos que alguns mísseis chegaram a atingir o território russo. E isso colocou aí o ponto de interrogação na cabeça do Putin. Mostrou que a guerra não era aquela que ele imaginava desde o início, que ia ser uma vitória clara de um dos maiores exércitos do mundo. E aí, o que o Putin fez? Essa manobra dentro do país, trazendo os reservistas. Um ponto importante para a gente trazer, quem são esses reservistas? Gente, a maior parte são pessoas da área rural, são pessoas que vivem lá na região da Sibéria, muitos não sabem nem o que é Ucrânia, não tem nenhum mínimo de noção, né, do que vai acontecer com eles. E eles foram, né, pegos, vamos entre aspas, no laço, né, porque o Putin colocou ali uma lei no qual quem se negar a assinar ali o documento do chamado e se negar a ir para a guerra vai ser preso. Então, isso, cara, você não tem escolha. Ou você fica 10 anos preso, ou você vai para a guerra. E essas pessoas estão indo para o conflito. Por quê? Porque está claro que necessita de homens para colocar o pé no chão no território ucraniano. Por quê? Aquela vitória em cima de armamentos modernos, né, que a guerra tinha esse cenário, né? A Rússia tem o Sukhoi, que são os maiores, um dos melhores aviões do mundo, né? Os caças Sugóis. Gente, os caças Sugóis que custam milhões de dólares estão sendo derrubados por mísseis terra-ar carregados por adolescentes, por gente de 17, 18 anos que carrega um míssil e derruba um caça de milhões. Por quê? O exército, o exército, ou melhor, a aeronáutica ucraniana é inexistente. Então, esses aviões Sugóis, eles não precisam voar em grande altitude, porque não tem outro avião para ele derrubar. Ele tem que fazer o quê? Atacar em baixa altitude, para conseguir acertar um pelotão do exército, ou acertar ali um blindado. Então, quando ele abaixa, ele vira alvo fácil desses mísseis terra-ar, né? E isso, cara, colocou ali, né, imagina, milhões sendo derrubados assim, no piscar de olhos. E aí o Putin mudou a estratégia. Então, por isso, essa convocação também do número absurdo de reservistas. Lembrando vocês que o exército brasileiro chega a ter 200 mil soldados. Então ele está convocando um número maior de reservistas do que o próprio exército brasileiro, para você fazer um cenário da grande quantidade de soldados que ele está recrutando. É para colocar o pé em cima da terra ucraniana e falar: é meu, eu não vou entregar. É Então é um isso. cenário preocupante, né, Max? E aí a gente entra realmente naquele ponto que você começou, que é a questão do território. Eu posso ter o armamento que for, mas território é disputa de poder, e o poder, ele é colado ombro no ombro. Você precisa estar lá. Se você não tá, né, então aqui a gente fala que você tem que tomar conta, né? O pastor tem que tomar conta das ovelhas, então você tem que estar lá, senão as ovelhas vão embora. E tem outros pastores que vão tentar tomar conta daquela área. Então, esse é um processo fundamental. Quando a Rússia faz esses 300 mil, ela entra num processo que é diferente, né, Jean? Porque até então ele chamou de operação militar especial. Mas é o seguinte, o que é o reservista? Eu sou reservista, professor Jean é reservista. Se você tem mais de 18 anos no Brasil, né, e não serviu o tiro de guerra e é do gênero masculino, você tem uma carteirinha de reservista, certo? Essa carteirinha de reservista significa, se o Brasil entrar em guerra, você deverá servir a nação. Isso é obrigatório. Eu não consigo fazer qualquer cadastro em lugar nenhum se eu não tiver esse processo. Eu não consigo ter uma carteira assinada se eu não tiver o título de a carteira de reservista. Eu não consigo abrir um crédito no meu nome, nada. Então, assim, você é anulado da população se você não fizer a questão da carteirinha. Então,
Isso acontece em todos os países, né? A população masculina é obrigada a fazer, a passar pelo treinamento militar em vários países, e aí se você não faz, você fica com carteirinha de reservista. Então, se o Brasil entrasse em guerra, né, o professor Jean aí seria chamado para estar na guerra, eu também. Então, olha isso, né? Os reservistas, imagina a condição física desses reservistas. Os caras estão lá mexendo com ciência da computação, o cara é professor, o que o cara vai fazer numa guerra? Então, é completamente diferente de um cara que está treinado para fazer isso e tudo mais. Então, mas você só chama um reservista quando há um perigo iminente de você perder uma guerra, de você perder um conflito, aí você precisa repor. Então, a Rússia está repondo gente. Então, 300 mil, eu moro numa cidade de 360 mil. Está chamando a minha cidade. Está chamando a minha cidade para ir para a guerra. Só que é isso. Só que ele está chamando gente que não prometeu servir a pátria. O que aconteceu? A galera começou a dar linha, né? Então, muita gente, quando o Putin falou isso, e quando ele falou isso? Isso eu acho que é o cenário mais importante. Primeira coisa, as pessoas não querem participar. Tá? Então, muita gente está sendo presa. O que o Putin fez? Todo mundo que estava saindo, né, ele prendeu, parece que 1.800 pessoas. Ele prende e já manda direto para o quartel. O cara já é preso e já vai virar reservista. Mas o cara tentou sair. E aí ele decretou 10 anos de prisão para quem se negar. 10 anos. É um absurdo. Bom, decretou. E você vê um monte de gente chegando na Polônia, passando, fugindo para a Ucrânia. Né? O cara está fugindo pelo norte da Ucrânia e sendo recebido na Ucrânia, falando, não quero servir a Rússia. Então, assim, ele teve um processo aí de realmente a população mostrar que está contra, né? Famílias se despedindo. Então, a força policial russa teve que enfrentar um processo civil muito forte. Bom, mas o cenário que eu quero trazer para esse momento é o seguinte, quando que o Putin faz isso? O Putin faz isso na terceira semana de setembro, no dia da Assembleia Geral da ONU extraordinária convocada para discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia. O Putin tinha feito isso dia 24 de fevereiro, no início da guerra. Ele faz, na TV estatal russa, ele faz um pronunciamento dizendo que ele não tinha outra opção, que ele ia combater os neonazistas da Ucrânia, faz aquele discurso super nacionalista, né, dizendo que as forças de Kiev, tomadas pelo Ocidente, aquela conversa dele toda, ele faz isso dia 24 de outubro. Depois ele não fez mais nenhum pronunciamento em estatal. Ele fez alguns discursos, fez alguns pronunciamentos, mas não na TV. Bom, primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, né? A Assembleia Geral da ONU é a reunião dos países membros, né? O maior conselho que se tem para a discussão de diversos termos. Ela pode ser ordinária ou extraordinária. Ela foi convocada justamente para discutir guerra da Rússia e da Ucrânia, impactos na Europa e tudo mais. O primeiro dia é aberto tradicionalmente pelo Brasil, né? Por conta que nós tivemos lá o Aranha, em 1948, diplomata brasileiro, que fez o primeiro discurso. Então o Brasil sempre abre, tá? Isso é uma coisa importante. Por que o Brasil abriu essa reunião? Porque o Brasil abre todas. Tá? Tradicionalmente, o Brasil é o país que abre todas as reuniões da Assembleia Geral da ONU. Nós somos o primeiro. Primeiro dia de apresentação, em geral, os países discutem o cenário mundial. O segundo dia é meio morno. E a partir do terceiro dia, você tem debates em algumas comissões. No segundo dia, dessa vez não era morno. Porque quem ia discursar? Joe Biden e Zelensky. O que o Putin faz? Joe Biden ia discursar 1h da tarde. 11 horas da manhã, o Putin lança um pronunciamento de 15 minutos na TV estatal. Pronunciamento de guerra. E aí ele fala, olha, nós tomaremos a região de Donbás, dos nossos irmãos na região de Donetsk, que já está toda nossa, mas Luhansk sofreu um ataque nazista das forças de Kiev, comandada pela elite ocidental, que quer destruir a Rússia. E nesse momento, nós, enquanto Rússia, partiremos para qualquer uso militar necessário, inclusive nuclear, e não é um blefe. Então ele parte para esse cenário e faz. Nós estamos, a partir de agora, convocando 300 mil reservistas. Os 300 mil reservistas diz ele que já tem alguma experiência em algum conflito, não da Ucrânia. Então, ele diz que tem, mas pelo que parece, muitos não têm. E aí, o discurso do Biden foi completamente contaminado para defender e falar, não, guerra nuclear ninguém ganha, tal. O discurso do Biden de sempre, né? Um discurso morno, um discurso que você não sente, né, força no discurso do Biden. E o Zelensky, na fala dele,
ele faz um ponto que é crucial, que é a discussão sobre a formação e a renovação do Conselho de Segurança da ONU. Você tem 5 membros, que um deles é a Rússia, e que tem poder de veto. A Rússia arruma o conflito, o mundo inteiro discorda do conflito. Se a Rússia falar assim, eu concordo com o conflito, ninguém pode fazer nada, porque você tem 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que definem o resto do planeta. É um processo histórico da Segunda Guerra, são os vencedores da Segunda Guerra, mas põe em questionamento isso. E aí, a grande questão ali do Zelensky foi, inclusive, usou o Brasil de exemplo, que o Brasil é, de novo, um membro rotativo. O Brasil, ao lado do Japão, é o país que mais participou de forma rotativa do Conselho de Segurança da ONU, que tem voto, mas não tem veto. A Rússia tem veto, a China tem, Reino Unido, França, Estados Unidos, os vencedores. Nesse cenário, o Zelensky joga e fala, vamos modificar o Conselho de Segurança da ONU. Essa foi a pegada, né, que o Zelensky trouxe nesse primeiro momento aí. Bom, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU ficou discutindo o discurso do Putin. E aí ele eleva o tom. Nós faremos uma ação não mais especial. Agora nós faremos uma ação para trazer os nossos irmãos da região de Donbás para a Rússia. E faremos um referendo. Ele fala isso tudo no discurso. E faremos um referendo para trazê-los. E ele faz o referendo e dá, segundo ele, 96% de aprovação para que seja anexado.